Olá, oitavo ano, nós vamos para mais uma atividade. Essa aqui, hoje a gente vai estudar sobre a Revolução Francesa, que vai ser uma revolução política e social que vai acontecer na França do século XVIII e que vai estabelecer os parâmetros políticos para a maioria dos países ocidentais até os dias de hoje. O que a gente vive nos dias de hoje é reflexo do que aconteceu lá na França no século XVIII. Certo? Essa revolução, né? O que é uma revolução? É quando acontece um evento que muda todos os paradigmas da sociedade. Ou seja, tudo que já está estabelecido naquela sociedade vai ser transformado, vai ser mudado. Uma outra ordem vai ser estabelecida naquela sociedade, que vai acontecer na da França. A França era um país católico, extremamente católico, e que tinha uma família real, um rei, rainha, e vivia ainda no sistema da Idade Média, dividido entre nobreza, clero e o povo. O povo trabalhava e pagava impostos para sustentar a nobreza e o clero. O clero não pagava imposto, a nobreza não pagava imposto. Certo? E às vésperas da Revolução, a França ela vai viver um período de extrema desigualdade. Extrema desigualdade. Como eu falei, ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, que eram os membros da Igreja Católica. O segundo estado era a nobreza, que era formado pelos condes, duques, marqueses e pelo rei e a rainha. E o terceiro estado eram o povo, que ali juntava tanto camponeses, artesãos, comerciantes pobres, quanto grandes burgueses, grandes comerciantes, pessoas que tinham uma rede de comércio grande, tinham manufaturas, tinham muito dinheiro, mas não tinham poder, certo? Poder político, não participavam da vida política. Então, eles estavam divididos nisso. A França vai passar por uma crise econômica seríssima. Eles vão ter um período de muita seca. Então, as pessoas vão começar a passar fome. Não tinha comida, não tinha da onde eles conseguirem alimento, porque a seca não produzia comida. O pouco que tinha de comida era racionado. E a nobreza, principalmente os reis, o rei francês e a rainha, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta faziam banquetes, festas caríssimas às custas do povo, mais ou menos como o Brasil nos dias de hoje. E, somado a isso, os iluministas, que eram aqueles filósofos que nós estudamos há umas aulas atrás, as ideias deles a maioria deles eram franceses. Então, essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, de direito de posse, de organizar a cobrança de impostos, de organizar o poder do rei, de organizar os poderes dentro do governo, vão começar a circular dentro da França, certo? Então, eles vão passar aqui no outro textinho por uma crise financeira, como eu falei. E aí, o rei da França, ele vai decidir ajudar os Estados Unidos. A gente estudou na aula passada sobre a independência dos Estados Unidos. Ele vai resolver ajudar o exército dos Estados Unidos na guerra e mandar as tropas francesas. Uma guerra, gente, é sempre cara, porque para sustentar um exército numa guerra, o país tem que mandar comida, roupa, arma, e isso custa dinheiro. Então, para suprir a crise econômica, o que o rei vai fazer? Vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que era povo, clero e a nobreza, e estipular que o povo pagasse mais impostos para o rei, para poder suprir a crise. Nessa Assembleia dos Estados Gerais, como é que funcionava? Cada estado tinha direito a um voto. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto, o terceiro estado tinha direito a um voto. Geralmente, o clero e a nobreza, que era o primeiro e o segundo estado, se juntavam e votavam a favor da mesma coisa. E o povo sempre se lascava. Só que dessa vez, o povo, o terceiro estado, vai sair da Assembleia, vai se retirar da Assembleia e não vão votar. E aí eles vão para a rua e começar a revolução. Vão tomar as ruas da França, de Paris, principalmente, e eles vão
invadir prédios públicos, e entre eles o principal prédio que eles vão invadir vai ser a Bastilha, que era um prédio que era o símbolo do poder do rei, porque na Bastilha era onde o rei, está aqui, ó, o início da Revolução nesse textinho, na Bastilha era onde o rei prendia aquelas pessoas que discordavam dele, era onde o exército guardava suas armas, era onde o rei concentrava o seu poder. Então eles tomam a Bastilha, iniciam a Revolução, aí o rei perde o seu poder, né, retirado, sai de Paris e vai para uma outra cidade, e ali na Revolução eles vão convocar a Assembleia Nacional Constituinte, que era para criar uma nova Constituição para a França, uma Constituição que desse direitos a todas as pessoas. Nessa Constituinte, eles vão estabelecer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a primeira declaração de direitos humanos que a gente tem no planeta Terra. Nessa declaração, né, vai colocar que todos os homens nascem livres e iguais em direitos, e aí vai estabelecer que tanto o membro da nobreza, quanto o membro do clero, quanto o camponês pobre tinham os mesmos direitos dentro da França. Mulheres não se enquadravam neles, apesar de achar que todos os homens tinham direitos. Aí eram homens mesmo, de sexo masculino. Era uma lei que excluía mulheres e que também excluíam os escravizados. As pessoas que eram escravizadas na França, principalmente nas colônias francesas aqui na América, eles não tinham os mesmos direitos. Já é um avanço dentro da legislação, já que antes disso o camponês não tinha o mesmo direito que o nobre, certo? Aí eles vão estabelecer uma monarquia constitucional, que é o próximo textinho, onde o rei ele vai continuar governando, mas vai ter que obedecer à Constituição, ele não era mais quem estipulava as leis. Aí eles vão criar as assembleias legislativas com os partidos políticos que vão assumir os seus papéis dentro da legislação, ajudando o rei, confirmando as leis, para que o rei não tomasse leis por conta própria. Então a Assembleia Legislativa ela ia monitorar e limitar o poder do rei. Então eram os jacobinos, que se sentavam à esquerda do parlamento, os girondinos, que se sentavam à direita, e os demais partidos que se sentavam no centro. Por isso que a gente tem essa ideia de direita, esquerda e centro. Os jacobinos eram mais radicais, mais ligados aos camponeses e aos grupos com menos privilégios na França e menos direitos. Os girondinos eram grupos ligados à alta burguesia e à nobreza, então eles eram um grupo mais conservador. Eles eram um grupo que não queriam que tantas coisas mudassem dentro da França, sentavam-se à direita. E os outros partidos ficavam no centro, e aí eles tomavam as decisões de acordo com os jacobinos e os girondinos, dependendo do que a Assembleia discutisse. Até hoje a gente tem essa concepção de direita e esquerda dentro da política mundial. Não essa concepção que a gente tem hoje, que as pessoas falam de direita e esquerda no Brasil, por exemplo, é errado. Partidos de direita são partidos mais conservadores, ligados a grupos que já têm direitos políticos e econômicos consolidados. Geralmente são partidos ligados a grandes empresários, grandes agricultores, são pessoas que querem manter os seus direitos. Enquanto que partidos de esquerda são partidos mais ligados a grupos populares, certo? A trabalhadores, a camponeses, a trabalhadores rurais, trabalhadores de maneira geral. São grupos que têm menos direitos políticos. E esses partidos de esquerda vão defender esses grupos com menos direitos políticos, certo? Então, o que a gente tem hoje no Brasil que se fala de direita e esquerda é completamente errada essas concepções, principalmente porque a maioria das pessoas que falam não conhecem nada de teoria política. Mas isso é outra discussão. Aí a gente tem aqui, a República Francesa. Eles vão acabar tirando o rei do poder, vão estabelecer uma república, com a eleição dos seus próprios governantes. Quem vai entrar no poder são os jacobinos, que era o partido ligado
que era o partido mais radical, ligado aos trabalhadores, aos grupos com menos privilégios, com menos direitos, e eles vão acabar, né, no começo, criando um governo que desse ao povo mais condições, melhores condições, principalmente aos menos favorecidos, mas depois eles vão, né, ter um líder que era o Robespierre, e o Robespierre, ele era muito radical e ele vai começar a perseguir todas as pessoas que discordavam dele. E aí é o período que a gente chama na França de período de terror. E esse período do terror vai colocar por baixo todas as realizações que os jacobinos tinham conseguido, de melhorias de condições de vida para os trabalhadores, de melhorias de educação, de saúde, tudo que a França tinha conseguido para os trabalhadores, o Robespierre vai colocar por água abaixo. A Revolução, então, vai chegar ao fim, porque os girondinos, né, que eram os partidos de esquerda, de direita, os grupos que se sentavam à direita, os girondinos, que eram os mais conservadores, eles vão se juntar. Gente, essa ideia de direita e esquerda era só a posição, tá? Não tem essa ideia de hoje, não. Então, os girondinos, que eram os mais conservadores, eles vão se unir, vão tirar os jacobinos do poder e vão eleger um diretório, que era um governo formado pela alta burguesia, e era um governo que vai estabelecer um grupo para governar, um grupo que para poder colocar a França em ordem. E nesse momento a alta burguesia francesa assume o governo dentro da França, assume o poder dentro da França, e a partir daí todas as leis, tudo que fosse tomado dentro da França ia beneficiar mais essa alta burguesia, que eram os comerciantes que tinham muito dinheiro, e menos aos cidadãos. E aí vai surgir a figura de Napoleão Bonaparte. Ele vai ser um dos representantes dos girondinos, porque ele era um comandante do exército francês nesse período, com bastante prestígio, e ele vai, né, surgir como uma figura política representativa dentro do governo dos girondinos, mas que a gente vai ver melhor, né, a atuação dele na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda perguntas que eu respondo a vocês. Beijinho, tchau, tchau.